Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, após uma classificação dramática, o Vasco vira a chave e se prepara aí para o clássico contra o Botafogo. Vamos falar dessa partida, também falar do que o Vasco precisa para melhorar, precisa mudar muito essa postura aí, porque senão, meu amigo, vai ser rebaixado no Campeonato Carioca também. Vamos falar dessa situação aí, como que está o futebol do Vasco. Vamos falar também de reforços, jogadores aí que podem chegar no Vasco. Empresário de goleiro uruguaio oferecido ao Vasco confirmou que realmente ofereceu o goleiro aí ao nosso clube, está aguardando a resposta do Vasco. E também vamos falar de um jogador de São Paulo que pode parar no Vasco envolvendo aquela negociação com o Benítez. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, muito fácil, só clicar aí embaixo no inscreva-se. Também ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão e receber aqui todos os nossos vídeos postados. Muito obrigado aí a todos os inscritos, muito obrigado a todos que estão compartilhando o nosso canal aí nas suas redes sociais. Continue aí ajudando a gente a chegar a 140 mil inscritos. Falta muito pouco, muito obrigado aí. Bom, pessoal, ontem o Vasco se classificou na Bacia das Almas, custando, se classificou aí suado frente a Caldense por 1-1, com o regulamento embaixo do braço. O Vasco conseguiu se classificar para a segunda fase aí da Copa do Brasil, jogando um péssimo futebol, né? O segundo tempo do Vasco foi horroroso. E o Vasco já sabe quem será o seu adversário na segunda fase. Será mais um time mineiro, né? A Tombense será o adversário do Vasco. É um time que, na minha opinião, é mais fraco do que a Caldense. E, obviamente, o Vasco será favorito para se classificar para a terceira fase. Tomara que o Vasco mostre esse favoritismo aí dentro de campo e que até lá o Vasco esteja um pouco mais entrosado, que esses jogadores joguem bola. Só que antes disso, o Vasco tem um clássico aí pelo Campeonato Carioca, né? Domingo terá o seu primeiro clássico na temporada, o jogo mais difícil aí, em tese, dessa temporada, um adversário do mesmo nível do Vasco, né? O Botafogo, que está também na segunda divisão, e o Vasco terá esse teste aí pra gente realmente ver se o Vasco vai ser capaz de competir aí na Série B, porque o Botafogo está na segunda divisão, como eu falei, e com certeza é um dos times que querem voltar para a primeira divisão. E o Vasco tem que vencer o Botafogo para mostrar para nós, torcedores, que os jogadores são capazes de ajudar o Vasco a subir novamente para a primeira divisão. Se apresentar esse futebolzinho aí, que vem apresentando desde o início do Campeonato Carioca e também no jogo de ontem contra a Caldense, meu amigo, vai tomar a goleada, mesmo o Botafogo sendo fraco também, mas o Vasco consegue ser mais, cara. É inacreditável como que o time do Vasco é fraco. A gente vê jogadores morrendo com 30 minutos do segundo tempo, os caras já estão mortos. Sem falar que a maioria dos jogadores do Vasco são todos jovens, jogadores com 20 anos, 22 anos no máximo, e os caras não conseguem correr o jogo inteiro. É inadmissível, a preparação física do Vasco é fraquíssima, tem que acontecer muitas mudanças aí, pontos tem que ser revistos pela própria diretoria do Vasco, juntamente com a comissão técnica do Vasco. Pra mim é inadmissível um time que a maioria dos jogadores são garotos ficar morto dentro de campo, cara, jogar o segundo tempo todinho se arrastando. Isso é inacreditável, e sem falar que o meio campo do Vasco, cara, é um desastre, não dá, velho, principalmente a parte defensiva, com o André e com o Bruno Gomes, velho, pelo amor de Deus, velho, não dá, esses jogadores são horrorosos. E o Marquinhos Gabriel ontem fez a sua estreia, garantiu aí a classificação do Vasco, porque foi o gol dele, né, a bola ia para um lado, desviou no zagueiro lá e fez o gol, mas mesmo assim tá na conta dele. Marquinhos Gabriel ajudou bastante o Vasco no jogo de ontem. Eu acredito que esse jogador vai crescer bastante o seu futebol, juntamente aí com o Zeca. O Hernando tá ficando mais na dele, né, não tá se comprometendo tanto, também não tá se sobressaindo tanto assim. Ele é um zagueiro mediano, né, um zagueiro que faz a dele e pronto, não inventa, não faz nada demais. E eu acho que realmente esses reforços que até o momento chegaram no Vasco vão colaborar, vão ajudar bastante a nossa equipe, e o Zeca com certeza tem muito a evoluir mais ainda e ajudar a gente na lateral. E outros jogadores precisam realmente ficar no banco de reservas, porque não dá mais, né, cara? Thales Magno, cara, horroroso, velho, não dá, velho, é inacreditável como que o futebol desse garoto caiu, velho. O cara esqueceu de jogar bola, não consegue fazer nada, ele não é produtivo dentro de campo, cara, ele não faz absolutamente nada. Até que lembrar aqui da postagem lá ontem, lá no Instagram, lá do Neguerê, lá, mais o seu filho, lá o Zezeu, cara, ele imitando o Thales Magno igualzinho, velho, idêntico, velho. Cara, não dá, velho, jogador péssimo, não joga absolutamente nada, esqueceu de jogar bola, tem que ficar no banco de reservas, porque já era, talvez o sucesso subiu a cabeça do garoto. Não sei o que aconteceu com o Thales, ele é um garoto sim, a gente tem que sempre lembrar, tem apenas 18 anos, mas o que ele já apresentou
apresentou, velho, claro, vai oscilar, mas o que ele já apresentou, ele nunca mais conseguiu repetir aquelas atuações que levaram ele a ser considerado o Thales Mágico lá em 2019. E o jogador fez uma péssima campanha em 2020, jogou muito mal, uma péssima temporada, e essa temporada tudo indica que ele também irá muito mal, pelo início aí que a gente já está vendo. O jogador se esconde realmente da partida, e sem falar que o Marcelo Cabo tá dando mais liberdade para ele flutuar no meio. Às vezes ele troca de lado, sai da esquerda, vai para a direita, mas não consegue render nada, não rende. Isso que é inacreditável. A diretoria do Vasco acho que tinha que sentar com o Thales, conversar com o Thales, ver o que tá acontecendo com o garoto, porque o futebol dele, cara, ó, caiu demais. Bom, agora para fechar, vamos falar da situação de reforços que podem chegar no Vasco. Jogadores são oferecidos a todo instante, todo momento tem nome especulado, e eu tenho que trazer aqui para o torcedor ficar ciente de quem pode chegar, quem pode vir para o Vasco. Jogadores aí que vêm sendo especulados no Vasco. Ontem a gente falou aqui da informação que um goleiro uruguaio, Gonzalo Falcão, foi oferecido ao Vasco, e o seu empresário confirmou hoje que ofereceu sim um goleiro ao Vasco e está aguardando uma resposta aí positiva do Vasco. O nome já está na mesa e o Vasco talvez estaria analisando essa contratação do goleiro uruguaio de 24 anos, considerado lá no Uruguai como o novo Martin Silva, né? O Martin Silva, grande ídolo da torcida vascaína. Com certeza esse goleiro, ele é um completo desconhecido, mas parece que tem boas referências lá no Uruguai, se destacando bastante. E o goleiro é jovem, né? 24 anos apenas, porque realmente muitos torcedores não confiam aí no Lucão. O Vasco precisa, lógico, de um goleiro aí para aguentar o tranco, um goleiro mais experiente, mais rodado, para aguentar o tranco aí da temporada, volta para a Série A, se Deus quiser tem que acontecer. E o Vasco precisa ter um goleiro para não tomar gols como o Fernando Miguel tomou ano passado, porque o Vasco tomou muito gol de vacilo do próprio Fernando Miguel, e isso comprometeu uma permanência nossa na primeira divisão. Lógico, o time não jogou nada, mas também os francos Fernando Miguel tomou, cara, colaborou demais aí pro Vasco tomar gol todo jogo. E um goleiro é extremamente essencial, a contratação de um goleiro não é fácil. A gente sabe que realmente os bons goleiros todos estão empregados, e os que estão aí sobrando no mercado são goleiros meia boca, né? Goleiros que já estão se encaminhando para o fim de carreira, ou goleiros que ainda não conquistaram absolutamente nada aí nas suas carreiras. Deixa aí nos comentários se te agrada a possível chegada aí do Gonzalo Falcão, goleiro uruguaio, novo Martin Silva. De acordo aí com a ESPN, o jogador Everton Felipe, meio campista, poderia ser envolvido aí nessa troca que aconteceu do Benítez indo para o São Paulo e um jogador vindo para o Vasco, né? Esse jogador era para ter sido o Paulinho Boia, ele não quis vir para o Vasco. O Vasco tentou também o zagueiro Diego Costa do São Paulo. O São Paulo não quis liberar esse zagueiro. Pode ser que esse jogador seja aí o Everton Felipe, né? O jogador que pode vir para o nosso clube. Um agente do jogador confirmou que não houve nenhum tipo de contato do Vasco, não houve nada, não existe essa informação dada pelo jornalista Eduardo Afonso lá da ESPN que o jogador viria para o nosso clube. Até o momento a gente não sabe se o Everton Felipe realmente vai vir para o Vasco, se o Vasco vai tentar um outro nome e se o São Paulo vai liberar o Everton Felipe, né? O jogador que estava emprestado ano passado pro Atlético Goianiense, também jogou no Cruzeiro e no Atlético Paranaense. Ele passou por 3 clubes na temporada passada e esse ano aí está de volta ao São Paulo e pode ser emprestado ao Vasco. O técnico Marcelo Cabo deve conhecer bem esse jogador, porque trabalhou com ele no Atlético Goianiense e na temporada passada no finalzinho do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar ver se o Vasco vai intensificar as conversas para ter o Everton Felipe no nosso elenco. É um jogador bem mediano, não sei se esse jogador dará certo com a camisa do Vasco. Eu achei ele, para falar a verdade, eu achei ele bem fraquinho. Ele começou bem no início da sua carreira no Sport, surgiu como uma grande promessa lá no Sport, foi vendido para o São Paulo, não jogou absolutamente nada no São Paulo, foi emprestado para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não quis ficar com esse jogador, o São Paulo emprestou ele para o Cruzeiro para jogar a Série B. Foi no Cruzeiro pouquíssimos meses, se eu não me engano 2, 3 meses no Cruzeiro no máximo, e foi para o Atlético Goianiense. Não se destacou tanto assim, porque o Atlético Goianiense teve muitos jogadores que foram destaques e você não sabe, nem sabia que o Everton Felipe estava jogando no Atlético Goianiense, que esse nome não seria tão bom assim. Mas, infelizmente o Vasco está na segunda divisão, a gente tem sempre que lembrar o torcedor que é esse tipo de jogador aí que virá para o nosso clube caso o Vasco contrate. Deixa aí nos comentários se te agrada essa possível chegada do jogador Everton Felipe. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos.